meu nome é Raquel e sou professora do programa Paraná Fala Inglês. Bem-vindos de volta para o 6º vídeo da série Keep Updated. Nosso objetivo é explorar estratégias cruciais para a leitura de textos em língua inglesa e hoje falaremos sobre referência pronominal. Para quem tem acompanhado a série, vocês se lembram de todas as estratégias já apresentadas? Nós vimos reconhecendo gêneros textuais, estabelecendo objetivos e níveis de compreensão de leitura, explorando cognatos e conhecimento prévio, utilizando skimming, scanning, como analisar informações não verbais, reconhecendo grupos nominais. No vídeo de hoje, falaremos sobre pronoun reference, referência pronominal. What does reference mean? O que significa referência? A reference is a way of pointing out a connection between two things. Ou seja, é uma forma de apontar uma conexão entre duas coisas. Esse recurso é utilizado por autores para promover coerência aos textos, de modo que realizam uma interligação lógica entre as sentenças. É preciso entender 3 pontos importantes sobre a referência pronominal. It takes the reader back to something mentioned earlier, it connects ideas, it reduces word repetition. Ou seja, eles têm a função de levar o leitor de volta para algo mencionado anteriormente, ligando ideias e tornando o texto menos repetitivo. Qual que é o nosso desafio? Um texto pode ser mal compreendido caso nós, os leitores, não conseguirmos identificar essa ligação e principalmente o elemento específico que está sendo substituído. Que tal alguns exemplos? A pronoun refers to another word called the antecedent. Então, um pronome ele se refere a outra palavra que seria o seu antecedente. For example, the guide showed the tourists where they should meet the bus. Nesse exemplo, o pronome they aponta uma conexão com turistas. Nesse exemplo, temos um grupo de palavras como antecedentes, ou seja, nosso referente é um nominal group. Assunto do vídeo 5 da nossa série. Se você ainda não viu, procura no nosso canal. The instructor explained the safety regulations to the students because they are very important. Temos a conexão de they com the safety regulations. Nesse exemplo, temos 2 informações. Os regulamentos de segurança foram explicados aos alunos porque eles, aqui para evitar repetição, são muito importantes. Generally, the meaning of a pronoun is clear only when the antecedent is known. Isso quer dizer, geralmente, esse significado só fica claro quando o antecedente é conhecido. Nesse exemplo, the engineer designed an innovative structure, and it was considered revolutionary. O referente está próximo, it. Então fica mais fácil perceber que estamos falando da estrutura. Agora, considere esse exemplo. A new academic program was introduced by the university and many students were attracted to it. Temos it, novamente, mas a quem ele se refere? Pense um segundinho. O que está atraindo os alunos? Ora, se o que tem de novo é o programa acadêmico, deve se referir a ele o pronome it. Veja que nesse exemplo o antecedente está mais longe do que nos outros exemplos. Isso pode acontecer. E é por isso que precisamos fazer uma análise detalhada, toda vez que essa referência não fica clara na leitura. Mas tem algo que precisamos antes de conseguir fazer o uso dessa estratégia, que é reconhecer os pronomes. Então, que tal agora a gente fazer uma revisão de cada tipo? Vamos nos concentrar nos subject pronouns. Bom, eles são usados no lugar do sujeito, vocês já conhecem. I, you, he, she, it, we, you, they. Vejamos um exemplo. After Ben took the radio out of the car, he sold it. Quem é o antecedente? The radio or the car? A pergunta aqui é, so, did Ben sell the car or the radio? O que temos aqui é uma ambiguidade. Isso ocorre quando quem escreveu não deixa claro o que o pronome it está substituindo. Como leitores, é importante estarmos atentos. A ambiguidade pode afetar a compreensão correta de um texto. Apesar dela ser normalmente um problema de escrita, nós devemos sempre realizar uma leitura crítica e assim percebemos pelo contexto a que se refere. Vamos ver um outro exemplo, os adjetivos possessivos e pronomes possessivos. Bom, os adjetivos possessivos, my, your, his, her,
its, our, your, their. Eles indicam posse e eles vêm antes do substantivo que modificam. Já os pronomes possessivos, mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs, também indicam posse. Porém, eles substituem o substantivo a que se referem, assim evitando a repetição. Agora o exemplo. This is my book. Yours is on the table. A palavra mine é um adjetivo possessivo, está indicando que o livro é meu. E yours é um pronome possessivo que substitui a palavra book, indicando que o seu livro é o que está sobre a mesa. Aqui temos uma outra ambiguidade. Você consegue pensar qual é? The teacher gave the student her notes. Pause o vídeo e pense um pouco. Aqui temos her, indicando que pertence a alguém as anotações. Temos duas pessoas relacionadas, teacher and student. Por isso a ambiguidade. Did the teacher give her own notes to the student or did she give the student's notes back? Temos também demonstrative pronouns. Pronomes demonstrativos, these, that, these, those, se referem a substantivos. This and that também pode se referir a ideias completas. Vamos ver um exemplo. Look at this beauty, it's my car. Eu não estou só apontando que esse é o meu carro, como também eu estou dando ênfase. O uso desses pronomes pode ser para chamar a atenção do leitor, por diversos motivos. Nesse caso, para poder me gabar do meu carro. I wish I'm only a teacher. Os pronomes relativos, who, whom, whose, which, eles ligam orações. Who faz referência a pessoas. Whom faz referência a um objeto direto ou indireto de uma oração, geralmente se referindo a pessoas. Já whose refere-se a posse ou pertencimento de algo e o which refere-se a uma escolha ou seleção dentro de um grupo específico. Vamos ver um exemplo de cada um desses usos. The boy who sang the solo is my brother's best friend. The gentleman to whom I spoke seemed quite friendly. The player whose jersey got ripped during the game is one of the team captains. The earthquake, which measured 6.9 on the Richter scale, caused billions in damages. Alguns exemplos podem ser tirados da vida real. Veja esse livro. The street where I live. A rua onde eu vivo. Numa notícia tem uma legenda falando sobre Stephen Hawking, a scientist who had a simple goal. Então, um cientista que tinha um objetivo simples. Na língua portuguesa, muitas vezes podemos usar tanto quem como que para fazer essa conexão de orações. O legal é que no inglês você vai saber que se refere a uma pessoa por causa do uso do who. Por fim, temos os interrogative pronouns. Você pode se lembrar deles talvez por um outro nome, double H questions. Vamos ver um a um que informações nós queremos obter com eles. Então, se eu pergunto com what, estou procurando algo ou algum objeto. Who, pessoa que realiza a ação. When, o momento que ocorre a ação. Where, o lugar onde ocorre a ação. Why, o motivo pelo qual a ação ocorre. Which, se refere a alguém ou a algo que se deve escolher entre algumas opções. E o how, que é o modo como ocorre uma ação. O how ele pode ser acompanhado, e aí ele vai ter um sentido um pouco diferente. Por exemplo, how many, para quantidades, how often, para frequências. Pronto, com esses exemplos, revimos os principais pronomes. E agora? Nosso passo a passo da estratégia até aqui foi understand the role of pronouns, entender o papel dos pronomes, so check. Identify the pronouns in the text, identificar os pronomes no texto, check. Essa revisão foi para ajudá-los a conseguir identificar os pronomes. Então, a partir daqui, nós vamos procurar eles dentro do texto. Em seguida, temos a estratégia 3 e 4. Look for the referent in the context. Então, a gente vai precisar procurar o referente no contexto. And see how pronouns affect the argumentation. Então, esse uso dos pronomes, eles vão afetar a argumentação. Mas, para fazer tudo isso, precisamos de um texto para continuar esses estudos. Então, vamos para a leitura? Vamos aplicar todas as estratégias que já vimos na série Keep Updated. Para começar, reconhecendo o gênero textual. A que gênero esse texto pertence?
Podemos utilizar dos pronomes para nos ajudar a organizar as informações do texto. Por exemplo, who is the author? Claudia Baxter. Where was it published? BBC. When was it published? October 21st, 2024. Com todas essas informações, analisando autor, local de publicação, data de publicação, layout, disposição da informação, do fato do texto apresentar uma foto ilustrativa, podemos supor que se trata de uma notícia. Outra estratégia que já vimos e que nos ajuda muito é o reconhecimento de palavras cognatas. Which cognates can you identify here? Pois bem, temos art, creativity, movement. Isso já nos dá pistas sobre o assunto. Estamos falando de arte, criatividade e um movimento. Outra estratégia importante é a inferência. Vemos que o título menciona AI, que é a sigla para Artificial Intelligence, ou seja, palavras cognatas novamente, inteligência artificial. Nesse caso, temos a inversão das palavras, assunto que nós vimos no vídeo anterior, Nominal Groups. Se você não viu, volta no vídeo 5 que ele explica o porquê isso acontece. Ao unirmos todas essas informações com o que já sabemos sobre o mundo atual, podemos deduzir que a notícia discute o impacto da inteligência artificial na arte. Agora que já analisamos título, vamos olhar para o primeiro parágrafo deste texto. Com o objetivo de hoje em mente, vamos prestar atenção nos pronomes, pois eles nos ajudam a entender a estrutura das frases e as relações entre as palavras. Neste subtópico, começamos com várias palavras cognatas: Artificial Intelligence, Used, Generate, Images, Sculptures, Art. Podemos inferir que a inteligência artificial está sendo usada para gerar e criar imagens, esculturas, ou seja, obras de arte. Isso tem rendido dinheiro. Temos a menção, thousands of dollars. Em seguida, temos uma pergunta. Do we need to reframe our definition of art? E aí aqui temos dois pronomes. We, nós, and our, nossa. A que esses pronomes se referem? Em textos jornalísticos e acadêmicos, we pode ser usado para incluir tanto o autor quanto o leitor, sugerindo que essa reflexão é coletiva. Já our indica posse. A definição de arte é nossa, ou seja, da sociedade no geral. Nós temos a descrição de uma cena e ela é apresentada por I watch. Aqui o pronome I indica que o texto tem um narrador em primeira pessoa. Isso sugere um tom mais envolvente, como se estivéssemos acompanhando o autor nessa experiência. Aqui já apresentamos como pôr essa estratégia em prática. Vamos fazer a leitura do segundo parágrafo? Para isso, conto com vocês para fazer as pausas no vídeo, procurar as referências pronominais do texto. Combinado? So, where do we start? Primeiro passo. Which pronoun can you identify here? Quais os pronomes você consegue identificar aqui? Pause o vídeo para a leitura e tente identificá-los. Muito bem, vamos aos pronomes presentes. It, these, she, her, how, we, who, what, it. Na página da notícia encontramos um vídeo disponível e nele podemos ver a Ada. Com o auxílio dos pronomes e da informação não verbal, conseguimos entender que a artista é descrita como uma humanoide feminina. Vamos por partes para encontrar os referentes. Vamos nos focar nos pronomes da primeira frase. It seems like a moment of creative expression, but this is no ordinary artist. She is the world's first humanoid robot artist, Ada. A que se refere cada pronome? Pause o vídeo e pense um pouquinho o que podemos tirar de informações dessa análise. Então temos it, ele se refere à descrição de cena que vimos no parágrafo anterior. Como sujeito na frase, estamos ligando aquela descrição que parece uma expressão criativa. Aí temos o uso do this. Ele reforça a ideia, chamando a atenção para o fato que essa artista não é comum, ordinary. O she se refere a Ada, a robô artista. Note que o texto usa she, porque Ada tem uma aparência feminina. Interessante essa escolha para refletir como nós personificamos a inteligência artificial.
Continuando, temos by design, her very existence brings into question how we define art and who, or in this case, what, can create it. What about these ones? Então aqui temos os pronomes. Pause o vídeo e pense um pouquinho sobre o que podemos tirar de informação dessa análise. Nessa frase, vamos usar a estratégia See how pronouns affect the argumentation. Então, essas escolhas elas estão afetando a argumentação do texto. Vamos lá? Her existence. Então, para evitar essa repetição, a autora usa o adjetivo possessivo her. Essa conexão lógica é muitas vezes realizada inconscientemente, mas é por isso que sabemos estar falando da existência dela, da artista robô. Em seguida, temos 3 pronomes, que serão palavras-chave: how, who e what. Esses termos são usados para introduzir questões e reflexões importantes no texto. Vamos relembrá-los. How, como, who, quem, what, o que. O texto questiona how we define art, ou seja, como nós definimos arte. Isso sugere que a definição pode mudar dependendo do contexto. Normalmente usamos who para nos referir a pessoas. No trecho, a frase pergunta who can create art? Ou seja, quem pode criar arte? Essa é uma questão central na discussão sobre inteligência artificial. Apenas humanos podem ser artistas? Por fim, temos what, or in this case, what can create it. Este destaque acontece porque Ada não é uma pessoa, e sim um robô. Como who se refere a humanos, o autor usa what para indicar uma questão que agora envolve uma coisa e não uma pessoa. Essa construção é interessante, porque reflete a própria ideia do texto. A existência de Ada desafia nossa noção tradicional de arte e artista. Será que um robô pode realmente ser criador de arte? O autor sugere essa dúvida ao alternar entre who e what, mostrando que a resposta pode não ser tão simples. E vocês? Que reflexões tiraram dessas escolhas? Deixe seus comentários no vídeo dizendo o que pensou, se você concorda, se você discorda. Let's recap! Primeiro, entendemos o papel dos pronomes e como eles evitam repetições e mantêm a coesão do texto. Em seguida, identificamos os pronomes no texto, marcando essas palavras para analisar sua função. Depois procuramos o referente no contexto, ou seja, identificando a quem ou a que o pronome se refere, o que evita ambiguidades na leitura. E por fim, analisamos como os pronomes afetam a argumentação, percebendo como eles se relacionam nos sentidos que o texto quer transmitir. Seguindo esse passo a passo, conseguimos ler com mais fluidez, conectar melhor as ideias e interpretar o texto de uma forma mais precisa, sem precisar traduzir palavra por palavra. Assim, a leitura em inglês se torna mais eficiente e natural. Uma última questão. When do we analyze the pronouns? Será que precisamos analisar todo e qualquer pronome que encontramos no texto? Não. Nós vamos usar essa estratégia apenas quando é necessário. Vou te ajudar com alguns exemplos para você saber quando isso é necessário. When you find a pronoun and are unsure what it refers to. Você encontra o pronome e não tem certeza a que ele se refere. Se uma frase usa it, they, this, that, which, e você não sabe qual que é o significado, aonde está o referente, volte no texto para encontrar esse referente. When a sentence feels unclear or ambiguous. Uma frase parece confusa, ambígua. Se ela não faz sentido, o problema pode ser a referência do pronome. E ela não está sendo imediatamente óbvia. Então, verificar o que ele substitui pode esclarecer o significado do todo. When you want to understand how ideas connect. Você quer entender como as ideias se conectam. Os pronomes ajudam a ligar frases e parágrafos, então analisá-los pode mostrar as relações entre as ideias e melhorar a compreensão. Ou seja, se na minha leitura eu não passei por nada disso, quer dizer que eu não tive dúvidas quanto aos pronomes e os seus referentes. Vamos praticar os pronomes em inglês que estudamos hoje. Nessa aula, vimos como eles contribuem para a coesão do texto e ajudam a conectar ideias. A atividade a seguir reforça esse conhecimento
e revisa outros pronomes apresentados no vídeo. Acesse o link do Quizlet na descrição do vídeo. Faça login com sua conta do Google e pratique gratuitamente. Após aprender a identificar e analisar pronomes para facilitar a compreensão de um texto, é hora de praticar. Na descrição do vídeo há um link para exercícios extras para testar o que foi aprendido sobre os pronomes. And that's all, folks. And keep updated. Bye bye.